A inteligência da Lei 1079/50, em um Estado democrático de direito, assegura à nação e à sociedade brasileira a permissão de qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministros de Estado por crime de responsabilidade. Obviamente, esta denúncia apresenta a força de seu efeito se e quando o autor do crime de responsabilidade estiver desfrutando o cargo. Para que o processo tenha sequência na Câmara dos Deputados, é necessário, em primeiro lugar, o recebimento da denúncia. Uma vez dado este passo relevante, é designada uma comissão que, dentro de 48 horas, constituída por representantes tais como presidente e relator, que emitirá parecer e, dentro do prazo de 10 dias, com o intuito de esclarecer se referida denúncia deve ou não ser julgada. Ultrapassado demais requisitos legais, encerrada a discussão do parecer, será submetido à votação nominal referida à denúncia e seus documentos que a instruem, podendo ser arquivada se não for considerada objeto de deliberação. Caso contrário, terá prosseguimento, atendendo os requisitos da lei, até o julgamento final, sob a tutela do julgamento pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso em espécie, a ministra Carmen Lúcia. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Mário Quintana. O que mata um jardim não é o abandono. O que mata um jardim é esse olhar de quem por ele passa indiferente. E assim é com a vida. Você mata os sonhos que finge não ver. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, um assunto que gira em torno dos interesses da pátria. Nosso convidado é o advogado Luiz Carlos Crema, exercendo sua atividade profissional em todo o território brasileiro, especialista em direito tributário, direito internacional e membro da Academia Brasileira de Direito Tributário. Muito bem-vindo ao programa Direito e Justiça em Foco, caro Crema. Muito obrigado, professor Laércio, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui e podermos conversarmos com a sociedade brasileira, esclarecer um pouquinho do cenário político e num viés jurídico também com relação ao impeachment. Muito bem, eu agradeço já de antemão. Agradeço você ter vindo aqui no programa Direito e Justiça em Foco para nós tratarmos desse assunto importante. Eu sempre digo, faço meus artigos e também gravo alguns vídeos e coloco na mídia, porque nós temos que tomar conhecimento daquilo que está sendo ocultado de nós. Porque as coisas que passam para a sociedade, elas vêm de uma forma diferenciada. Quer dizer, elas vêm de uma verdade transmudada em mentira. Essa é a tática, é a estratégia dos comunistas, não é? Que lamentavelmente adentraram esse país. Já tinham vontade em 1964 e hoje eles estão assumindo de vez, não é? Lamentavelmente. Então você, para mim, é um ídolo, porque você é um homem corajoso, você é um homem patriota e você é um homem que veio aqui para explicar as coisas atinentes ao impeachment. Muito obrigado. Correto, professor. Muito obrigado pelas palavras. E elas são vistas, a nosso ver, como responsabilidade, acima de tudo, porque eu vejo não só como o brasileiro, mas principalmente como advogado nesse caso, a necessidade de nós tirarmos esse véu que, como bem o senhor colocou,
que os políticos transmutado num sistema dito democrático, que de democracia passa longe, vem iludindo o povo brasileiro desde há muito tempo. Então, é mostrado ao povo uma verdade que ela não é. Que não é. Né? E é nosso papel, e aí parabenizo pelo espaço, pelo trabalho do professor, e assim eu vejo como professor e como mestre, nessa orientação e de caminho e de espaço para abertura desse debate. Porque eu acho que a coisa está muito ruim. Ela está muito ruim e o povo está sendo enganado mais uma vez. Porque estas mentiras que eles, entre aspas, transformam em verdade. E o mais desagradável, doutor Crema, a mídia forte está do lado deles. A mídia forte, inclusive, ela se manifesta de uma forma a fazer uma lavagem cerebral. Que dando a intenção, porque você sabe que quando você interpreta um texto, você tem que colocar os tons. Então você vê esses jornalistas, lamentavelmente, veja, eu digo da parte podre da imprensa, não da parte honesta e da parte que nós respeitamos a imprensa e achamos necessária a imprensa, porque sem ela uma pátria não se manifesta em momento algum. Mas eu vejo dessa forma. Então, é muito bom você hoje estar aqui, eu repito, para nós explicarmos ao telespectador, à sociedade, o que é o impeachment, por exemplo. O impeachment, na palavra do inglês, impeach, significa acusar, impedir. Né? O ment significa a ação de fazer algo. Então, no português, ele é literalmente um impedimento. No contexto jurídico, processual, político, é uma ação, é uma denúncia realizada primeiro na Câmara dos Deputados contra o presidente da República, no caso do Michel Temer, e também ele é aplicável, ou é aplicada a mesma denúncia com os ministros de Estado, os ministros do STF, o Procurador-Geral da República, aos governos estaduais, aos secretários estaduais, esses, por certo, nas Assembleias Legislativas, não no Congresso Nacional. Então, o impeachment, no cenário brasileiro, ele é a ação, é uma denúncia que inicia-se na Câmara dos Deputados, onde a Câmara dos Deputados vai fazer uma análise da admissibilidade, não é ainda o julgamento, e claro. No caso do presidente da República, vai verificar ou aferir, como também num primeiro juízo de um processo crime, se a denúncia ela procede, né? Claro. Uma espécie de aceitação da denúncia para que em seguida seja remetida ao Senado, para que haja, sim, o julgamento e aí seguir todo o trâmite do devido processo legal. Isso, né? Que é a Lei 1079. É isso? Perfeito. É? 1079, ajustada com a Constituição de 88. O texto da Constituição. Perfeito. Então, instaurado o processo administrativo, onde tem a acusação e tem a defesa, e a gente viu recentemente isso na prática no impeachment da presidente Dilma, que todos os princípios constitucionais... Você foi um dos que propôs também o impeachment contra ela, né? Sim, perfeito. Nosso pedido de impeachment, é o mesmo fundamentos que foram utilizados e acolhidos pelo Senado Federal na cassação da presidente Dilma. Então, feita esta admissibilidade no Senado, recebendo a denúncia ao Senado, o presidente da República ele é afastado por 180 dias. Então, tem o Senado Federal para julgamento, e o julgamento presidido pelo ministro do STF, 180 dias sem a presença do chefe do Executivo para fazer o julgamento dessas denúncias, né, a apuração e julgamento das denúncias. Se num prazo de 180 dias o presidente da República, o Senado não efetivar o julgamento, não terminar o julgamento, é dado o direito ao presidente da República a retornar
ao cargo, porém Perfeito. continua a apuração e o julgamento no Senado Federal. Né? Finalizado esse julgamento, há, como diz a lei, uma sentença condenatória ou absolutória. No caso de ser absolutória, negada e comprovada a inexistência de crime, segue-se como se encontrava, ou como estava antes. Em havendo uma sentença condenatória, aceitando as denúncias, o presidente da República ele é imediatamente destituído do cargo. E, nesse caso, a própria sentença, conforme determina a Constituição, lá no parágrafo único do artigo 86, o presidente da República ele fica afastado de de exercer qualquer cargo público por 8 anos. O que a gente viu, e aí é um grande motivo de debate no cenário jurídico, não foi assim que aconteceu. Eu ia fazer a pergunta a você, o que você acha da decisão açucarada? Esse é o termo que eu coloco, não é? Que, lamentavelmente, o presidente, à época, do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Henrique Lewandowski, não é? Deu a ela com uma simpatia enorme e esqueceu, não é, daqueles 8 anos de inabilitação política, é isso? Correto. Mas você pensa assim também, não? Também penso. Particularmente, o próprio Congresso Nacional, sob a presidência do então chefe do Poder Executivo, Judiciário, feriu a Constituição Federal. Isso não há dúvida nenhuma na sua literalidade, o que, aliás, não precisa nem um esforço interpretativo. Né? Como é que ele divide em 2 partes, né? Essa é uma inovação. E como é que ele recepciona o regimento interno do Senado, que não tem absolutamente nada a ver nessa parte, com a Constituição? Como é que é isso? Também é um ato, a nosso ver, inconstitucional. E agora o senhor me fez recordar a época do julgamento do Mensalão, onde se sobrepôs um regimento do próprio STF à Constituição Federal. Então, isso só, a nosso modo de ver, só há uma explicação, essa continuidade de apaziguar aquilo que não é possível ser apaziguado. Então, infelizmente, penso eu, que o STF e o Congresso Nacional, eles colaboraram com a ideia política de acobertamento da verdade. Então, sempre que se sobressai algo interpretativo, que inova aquilo que a Constituição não falou e que não dá margem à interpretação, só posso ver como algo de encobertamento da verdade. Muito bem. Bem, doutor Luiz Carlos Crema, eu agora vou dar sequência às perguntas que eu tenho a fazer ao senhor, para nós informarmos bem o telespectador, a sociedade brasileira. A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso 9º, reflete que as decisões judiciais devem ser motivadas sob pena de nulidade. O impeachment está sujeito também a este princípio? Está. O impeachment, embora muitos políticos entendam que não, né, que as decisões não precisam ser motivadas, né, no caso fundamentadas. Sim, mas nós temos nós temos à nossa frente o quê? Nós temos um crime de responsabilidade, não é? Perfeito. Então, daí porque eu faço essa pergunta. Como o impeachment é um processo, no caso não judicial, mas se compara, um processo administrativo, político, para apurar o cometimento de um crime, embora crime de responsabilidade, sim, mas um crime, aliás, um crime previsto na Constituição. Então, claro, isso nos faz pensar diferente com a seriedade que exige, porque não é um crime fora da Carta Maior, é um crime que foi eleito de gravidade absoluta, a nosso entender. Então, sendo um processo onde se apura responsabilidade e, por consequência, a uma condenação ou absolução, todos os processos, ou melhor, todos os princípios constitucionais processuais
são aplicáveis ao impeachment, dentre os quais o da motivação, da legalidade, da moralidade, o devido processo legal, que é previsto não só na Constituição Federal, mas também na lei dos processos, que rege os processos administrativos federais, e o próprio Senado, o próprio Congresso tem essa disposição em seus regimentos, que é o debate e que é o fundamento. Claro. Aliás, sem fundamento, não há razão de existir nem lei, nem e muito menos da Constituição. Muito bem, doutor. Então, veja, o que motivou, então, a sua equipe a propor o impeachment contra Michel Temer? Eu faço essa pergunta até com ênfase, porque a sociedade brasileira está voltada agora a esse problema crucial. Eu não defendo nenhum deles, mas eu noto o seguinte, eu noto que no caso da Dilma, as coisas se arrastaram durante algum tempo. Porque os comunistas, na minha visão, os comunistas tinham interesse, não é, de levar o tempo com a barriga, vamos dizer assim. E a velocidade do processo é chato. Não naturalmente fazendo alusão à Lava Jato, mas é a jato. Eu fico preocupado, meu Deus do céu. Como é que um processo corre de um jeito e outro processo corre de outro? Eu preciso falar dessa forma para a sociedade entender que nós estamos aqui tratando, na minha visão, de um fato anômalo no sentido tempo, não no fato em si proposto no seu impeachment, que eu já li, achei excelente, eu assino embaixo, viu? Assino embaixo. Mas esta motivação das ideias e da ideologia oblíqua, que eu costumo dizer, que é a ideologia da cultura comunista, não é? Como é que uma coisa é assim e a outra é diferente? E vou mais além. A mídia forte sustenta esta velocidade. Porque você liga a televisão de manhã, eu digo a mídia forte desamparada da credibilidade. Você liga a televisão de manhã, fala-se nisso. Na hora do almoço, fala-se nisso. À tarde, fala-se nisso. À noite, fala-se nisso. De madrugada também. Não me recordo de ter sido assim no affair Dilma Rousseff. Não foi. Eu concordo com o senhor nesse ponto de que a velocidade realmente ela é muito diferente. A motivação, e acredito que também a velocidade foi por conta do próprio avançar das investigações Sim. no âmbito criminal, das provas da Lava Jato, onde no governo Dilma, ou desgoverno, né? Desgoverno, isso ficou, ainda na sociedade, tinha esse véu que encobria uma certa verdade. Sim. Culpa, penso eu também, nossa, do povo brasileiro, de aceitar as mentiras que vêm, sem fazer os fios, sem fazer as análises. Então, o povo também tem a sua parcela, no qual eu me incluo, de culpa por aceitar o que é colocado, seja na mídia, seja pelos políticos de forma repetitiva. A motivação, tanto do impeachment contra o Temer, tanto no impeachment contra da Dilma, é a mesma do que nos motivou a se insurgir contra o Lula. Aliás, nenhum dos três... Crime de responsabilidade. E principalmente nossa equipe, não reconhece os três como presidentes legítimos do Brasil. Sim. Primeiro, porque as provas já estão aí, que todos eles, seja pelas mentiras que foram fincadas e repetidamente espargidas pela mídia, no Congresso e aceitas pelo povo brasileiro, e o que permitiu que essa ideologia, ou essa ideologia da minoritária, partidária, que não tem nada de democrático e longe de ser república, vem
assaltando o Brasil. Essa é a palavra, e aí os números comprovam, as investigações comprovam. Sim. A motivação de se insurgir contra o Temer na prova de crime de responsabilidade é a mesma que nos motivou lá em 2005, 2006, sim. Contra o Lula. É para afastar da administração do nosso país qualquer indivíduo que não mereça estar na presidência do Brasil. Vamos colocar, entre aspas, é o meu termo, um intruso. Perfeito. Um intruso. Não é? E o que a gente vem observando, e a história comprova isso, vem de longo tempo. Claro. Então, não é algo, e isso é importante o povo brasileiro entender, não é algo pontual, não é algo de uma eleição. Isso é algo planejado, arquitetado de longa data. Aliás, não só pelo Brasil, há uma organização fora do Brasil, extrapartidária, que planejaram, a exemplo de vários outros países, tomar de assalto o país. Infelizmente para eles, felizmente para nós, é um pouco tarde, porém é tempo ainda do conserto. A prova disto são a ideia das delações premiadas, onde a gente nota que um criminoso entrega o outro, e aí há uma corrida dos espertos, digamos assim, de entregar o seu parceiro de crime para que não haja punição, porque isso de fato não vai ficar impune e não há nada, não há lei, não há nenhum movimento do Congresso Nacional que consiga parar essas investigações. Não vejo como uma forma de bloquear as investigações, seja da Lava Jato ou qualquer desdobramento que tenha ocorrido. Eu fico contente ouvindo isso do senhor, doutor Crema, porque aí o presidente ele está num momento de trocar um ministro, colocar um outro que possa desvitalizar esse efeito maravilhoso da Lava Jato, não é? Muito bem. Eu sei, eu penso dessa forma também. Também compartilhamos com esse pensar. Não só nessa dança das cadeiras ministeriais, e aí o que comprova as últimas delações, aliás, as últimas, mas não a última, porque há muito ainda o que se desvendar e acreditamos que muito vai aparecer, comprovam esse jogo, essas mentiras políticas. Infelizmente, para nós, povo brasileiro, nós só prestamos atenção nisso quando ouvimos a voz de alguém confessando um crime. Sim. Nós ignoramos todo o rastro criminoso deixado. Isso, né? E este rastro criminoso, por ignorância ou por comodismo, é que vem levado o Brasil, ou melhor, levado esses políticos nos deixar o Brasil na condição que ele se encontra. Por quê? Porque nós não seguimos os rastros, nós não ligamos os pontos deixados, porque o crime ele não acontece da noite para o dia, e sim dentro de um cenário planejado a longo tempo. Muito bem. Doutor Crema, eu vou chamar agora um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar e continuar com esta belíssima conversa, inclusive de interesse social, de interesse da pátria, não é? E tenho certeza absoluta que quem vai ganhar com isso é a nação brasileira, a sociedade brasileira. Você aguarde que logo, logo retornaremos. A inércia das instituições garantidoras da ordem e progresso está cada vez mais comprometida com o terror implantado pelos negociadores da corrupção. São os infiltrados, transformadores, solidários aos seus patrocinadores que promovem a sustentabilidade do comunismo. Sei que os ingênuos ainda não recepcionaram esta verdade, por terem a falsa impressão de que a sociedade está segura diante do contexto declinado na lei maior. O excesso de poder conferido aos que têm o dever,
principalmente de guardar a Constituição e ao que é incumbido de preservar a ordem jurídica pelo princípio da unidade e indivisibilidade e pela independência funcional, permite que esta observação deva ser interpretada pela evidência de ser alimentada sob o manto da magnanimidade, da consciência pública, dos sentimentos de direito e justiça e do lume sagrado da honra. A credibilidade desses transeuntes temporários das instituições é igual a zero. Tenho alertado e continuo no mesmo tom. A sociedade deve estar atenta e aparelhada para combater sem tréguas essa traição e o crime de lesa pátria. Vamos continuar lutando para que o futuro do Brasil não seja sombrio e que as reformas estruturais passem a miúde, longe de questionamentos corporativos ou sindicalistas consubstanciados no interesse espúrio. Pense nisto. Retornamos. Hoje, conversando com o excelente advogado, Dr. Luiz Carlos Crema, aquele que colocou em prática a sua eficiência, suficiência e eficácia quanto a sua quanto ao seu notável saber jurídico. E o que fez? Impeachment contra Temer. Muito bem, doutor. Eu gostaria que você mostrasse à sociedade, ao telespectador, portanto, quais os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, porque nós conversamos no primeiro bloco sobre no sentido de crime de responsabilidade. Por gentileza. Nós precisamos entender, nós, povo brasileiro, que a condição de presidente da República ou qualquer cargo público, ele indica e necessariamente algumas práticas protocolares. Sim. Porque quem adere à função pública deve seguir todo o ordenamento jurídico. Aliás, a grande diferença entre quem é portador de cargo público é que só age dentro do estrito dispositivo constitucional e legal. Então, o presidente da República tem uma série de atos protocolares e Sim. sobre o qual não pode se desviar. Na gravação, e aí é o que surge na mídia, se o áudio é legítimo, se é ilegítimo, se foi editado ou não, e também é o debate junto ao judiciário, aliás, objeto de perícia, é com relação à credibilidade do áudio. Bom, independente disso, o que se prova é que não há dúvida que foi um encontro criminoso. Sim. Crime tanto ao ver do Procurador-Geral da República dito comum, como, a nosso ver, crime de responsabilidade. Por quê? Porque o presidente da República não recebe ninguém na sua casa, às escondidas, à espreita, na calada da noite, fazendo questão de não ser visto, alguém para debater assuntos tão importantes. Importantes no caso dos interlocutores. Então, isso já demonstra que não é o recebimento de um cidadão brasileiro na conversa com o presidente da República. Isso é um tratado criminoso, é algo de alguém que se reúne para debater a continuidade do que estava sendo feito, e quem seriam os interlocutores. Por quê? Porque o Poder Judiciário já tinha ceifado alguns desse meio. Então, o fato de receber o delator, nosso ver, delator criminoso, Joesley Batista, no palácio, na casa residencial, a essa hora da noite, às escondidas, por si já é o crime de responsabilidade. Independente do áudio, e aí é o que o presidente da República não refutou, se falou ou deixou de falar, só apenas diz que está fora de contexto. Então, ao que você vê, é uma confirmação da conversa. Então, já há prova efetiva pelo próprio acusado de que isso aconteceu, e configurado, a nosso ver, o crime de responsabilidade.
Fora esta questão que exige a publicidade, e aí, quando se fala em ato do presidente da República ou qualquer cargo público, não há se falar em privacidade, né, porque aí é função de cargo público. O que mais impressiona nisso são as tratativas que são postas na conversa, né? Fora a questão protocolar ou meramente pragmática de se recebe ou não recebe, nós temos ali a comprovação de que um criminoso vai à casa presidencial perguntar para o presidente da República como deve continuar os crimes, né? Como deve continuar a agir. Como continuar a agir, né? Ao que o presidente da República, senão está, ao nosso ver, está correta a prática delitiva. O delator, no caso que fez a gravação, determina, ou melhor, explica que a razão do encontro é porque então Gideel já foi ceifado como interlocutor, e ele precisa saber, ele precisa de orientação de como deve continuar a agir. Ao que o presidente da República, também, a nosso ver, dá uma procuração sem limite de poderes a um outro congressista, pois assim se pode tratar todo esse cenário criminoso, essa prática delitiva com ele, né? Isto também representa, e aí já essa área criminal, aliás, a razão maior do Procurador-Geral da República ter solicitado o inquérito junto ao STF, a prática criminosa e a comprovação de que o presidente da República, de fato, faz parte de uma organização criminosa. Fora isso, ou mais isso, nós notamos nos outros áudios, aí já no representante para atos ilícitos do presidente da República, né, o senador Ricardo, de que, de fato, aquilo se confirmou. Então, 5 ou 6 dias após esta reunião com o presidente Temer, Joeles já procura o deputado indicado e já ali começa ou continua as suas tratativas. Seja para interferência direto junto ao CAD, seja mencionando que precisa de nomes que beneficiem as análises e as interpretações dos seus interesses nesses órgãos. E, aliás, não cita só o CAD, cita a Receita Federal, cita Banco Central, a CVM, o que nos assusta ainda mais, porque até então essas instituições eram vistas como livres de corrupção. Um outro fato criminoso. O próprio Joesley, ao falar com o presidente Temer e dizer que tem 2 juízes e um procurador sob seu comando, é algo que também nos espanta. E também não há que se dizer aí que do presidente da República querer achar que isso era só conversa, até porque o caso do procurador se confirmou, né, e se está provando que de fato tinha essa interferência. No áudio, numa outra gravação do senador afastado Aécio Neves, ele também, o senador afastado, deixa claro que ele, Michel Temer e Alexandre de Moraes conspiraram antes para bloquear as investigações da Lava Jato ou retardar. Como se faria isso, segundo o senador afastado Aécio Neves, com a indicação de supostas indicações de delegados que beneficiariam, que seriam simpáticos às suas causas. O próprio senador afastado Aécio Neves diz que isso não foi ultimado, né? Esse plano arquitetado não foi ultimado. E aqui me perdoe o parênteses para lembrar que os crimes de responsabilidades também admitem a modalidade de tentativa. Sim. Né? Não é apenas a consumação que indica crime, está expresso na lei, que o ato seja omitivo, de omissão ou de ação, ainda que tentado, também configura crime de responsabilidade.
Então, todas essas práticas, no que se adiciona ainda o próprio depoimento ou a própria gravação do senador afastado Aécio Neves, esclarecendo ou demonstrando ao delator de que vem conspirando na aprovação, e aí a gente vê a insistência no Congresso, da aprovação da lei que anistia o Caixa 2, justamente dentro de uma estratégia política para dar área jurídico de anistiar todo e qualquer crime passado. Então, todas essas condutas do presidente Temer comprovam, não há dúvida nenhuma, independentemente do resultado do processo criminal no STF, configura crime de responsabilidade. Muito bem, eu ouvi a sua colocação e, aliás, é um complemento daquilo que nós conversamos no início do programa. E daí porque você está lembrado que eu perguntei a respeito da motivação e, doutor Kramer, o senhor me deu a motivação. A motivação não está na gravação extemporânea plantada, não está. Porque esta motivação está na recepção que ele teve através dessa conversa com o Joesley, não é? E deu continuidade àquilo que vinha acontecendo já há algum tempo. Uhum. Agora, eu aceito tudo isso, claro, porque há uma coerência muito grande das suas palavras. Uhum. Eu pergunto, aquilo que o senhor me colocou aqui, para a gente informar o telespectador, o senhor colocou também na sua peça de impeachment? Sim, está na peça de impeachment. Esses fatos criminosos aí, ele representa... ou tipifica os crimes na Constituição Federal, que é a improbidade administrativa e o descumprimento de lei, né? Porque esses atos do presidente da República contrariam não só a moralidade pública, claro, né? São imorais, são indecorosos, são ilegais, claro, né? E fundamentam aí no artigo artigo 85, inciso 5º e 7º da Constituição Federal, o crime de responsabilidade do presidente da República. Muito bem, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, se, por exemplo, o telespectador quiser ler o seu impeachment, o senhor tem um site onde o senhor publica, porque é público, né? É público. É público, então o senhor pode me dar o site que eu coloco aqui no rodapé da imagem? Nós temos na página moralidadebrasil.com.br. moralidadebrasil.com.br. Nós temos uma página no Facebook que chama Brasil, o Grande Coração, também está disponível aqui, e também através do contato direto conosco, a gente tem disponibilizado essas peças, aliás, para motivar o cidadão brasileiro a fazer as denúncias, não só contra o presidente da República, mas todas essas pessoas públicas que estão sujeitas ao impedimento. Todas essas mazelas que nós estamos assistindo, né? Perfeito. Mas então eu vou colocar no rodapé da imagem aquilo que o senhor me deu e o telespectador, se quiser, pode consultar, não é verdade? Agora, me diga uma coisa, esse tal de Joesley, ele também é criminoso, não é? A nosso ver, não há dúvida. Aliás, confesso, né? E o que mais espanta nisso, não só o depoimento do Joesley, como também da Odebrecht e todos os seus executivos, é a naturalidade que isto vem sido confessado. E está sendo posto, e aí nós voltamos à nossa conversa inicial, de que a mídia tem alçado essas pessoas a heróis da pátria. Heróis da pátria. É isso que incomoda a gente. Isso nos incomoda e nos frustra como cidadão, porque, primeiro, nada obstante toda essa os benefícios da delação premiada para a descoberta da justiça, mas não podemos permitir que criminosos dessa envergadura, pelo simples confessar de crime, pagam multas, apesar que aos nossos olhos elevadas, mas no contexto são ínfimas, né? E permanecer da forma que estão. Mas a mídia forte, ao meu ver, ao meu sentido, ela parece que está também aliada aos comunistas, me perdoe, caro telespectador, eu tenho que falar assim, não é?
para não molestar este tipo de pessoa criminosa que não é? Deixando-o praticamente para o momento posterior. Eu não vejo isso. E outra coisa a mais, eu nunca vi o Supremo Tribunal Federal tomar atitude imediata quanto à propositura de inquérito ou coisa parecida. Isso está certo? Quer dizer, normalmente deveria fazer isso com qualquer pessoa, não é? Perfeito. Com qualquer pessoa. Mas este específico me parece, salvo o melhor juízo, porque eu não sou o dono da verdade, eu na minha vida, eu sempre procuro aprender, porque aprender faz parte da sabedoria, mas me parece que isso tudo foi planejado. Me parece. Em todo caso, nós vamos verificar isso no decorrer do tempo, porque nós temos uma informação que alguém que era um grande um procurador de justiça aliado ao Rodrigo Janot, ele se desincompatibilizou da Procuradoria-Geral da República e foi ser advogado em uma advocacia de ponta do Brasil, também não sei qual é. Eu fui informado hoje ainda, agora. Então eu tô passando isto não com uma certeza absoluta, mas nós vamos verificar isso através do tempo. E esta pessoa foi quem idealizou todo como eu disse há pouco tempo, plantado, mas a sua motivação, ela supera. Eu até deixo de lado e digo que esta prova que dizem que é prova, ela para mim é imprestável, porque a sua motivação, ela supera todo esse tipo de extemporaneidade, não é? E outras coisas mais. É perfeito, porque sendo um encontro criminoso, aí nós estaríamos supostamente... um encontro criminoso. Nós estaríamos supostamente entre um conflito entre o direito de privacidade... Não foi para tratar da solução da economia brasileira ou do desemprego, que ao contrário, esse menino aí, tal de Joesley, eu chamo ele de menino, porque eu já tenho idade, eu posso chamar de menino. Esse menino, ele é bastante articuloso. Ele foi dar emprego para os americanos, porque lá nos Estados Unidos ele tem uma cadeia enorme, não é? Eu não me lembro o nome da empresa JBS. Ele dá emprego para todo mundo. E aqui não, aqui nós temos 15 milhões de desempregados. Né? Isso vem sendo divulgado na mídia como que não se poderia atacar os grupos econômicos, seja lá as empreiteiras, seja a JBS, independentemente de qual a atividade empresarial, sob a pena de se perder emprego. Isso aí é o que mais chama a atenção hoje na mídia, é que se não podemos punir essas empresas porque senão falta emprego. Sim, claro. Na verdade, me parece muito ao contrário disso, porque não se pode admitir um ilícito criminal, aliás, confessado desde a época do governo Lula. Então, a empresa não é desse grupo econômico. A empresa, ao que se denota, é nossa. Então, nossa Brasil. Então, tem que se tomar de volta isso para reparar, no mínimo, os danos que esses grupos econômicos provocaram ao país. O BNDES liberou alguns bilhões de reais e deve chegar a trilhões, não é? Para esse grupo. Né? Exato. E ele é o sócio majoritário, não é? Se não me engano. Muito bem, doutor, eu queria que nós estamos já terminando o programa, lamentavelmente, já estamos fazendo aquela história. Qual a probabilidade da propositura de seu ato patriótico ser levada a efeito, ou seja, ser recebida e instaurada pela Câmara dos Deputados? Nosso ver e a nosso sentir, o presidente Temer ele já está fora, ele não governa desde que assumiu. Sim. Né? Seja pela legitimidade, seja da forma que está. O presidente da Câmara vem fazendo, a exemplo do deputado Eduardo Cunha, um desfavor à nação, ao mesmo tempo que anuncia que não só o Eduardo Cunha, mas uma porção deles. Ao mesmo tempo que anuncia a necessidade de passar o Brasil a limpo, e é o que o próprio Michel Temer quer, que não tem que terminar rápido essa investigação,
acaba engavetando os processos de impeachment. Sim. E também esquece que, como autoridade pública e administrativa, tem sim a sua função de cumprir. Ou seja, analisar os pedidos de impeachment. Eu acredito que a simples leitura dele, né, vai comprovar o crime de responsabilidade do presidente da República, mas também entendo que o presidente da República cai antes de qualquer admissibilidade de impeachment pelo andar de que está acontecendo hoje, seja pelas investigações e seja pressa pelos criminosos em ser mais esperto que os outros, né, nas delações. Mas quanto a isso, me parece que o Supremo Tribunal Federal está certo quanto a isso, não é? Mas a minha dúvida era aquela do tocante a Dilma e ele. Estou fazendo uma comparação, mas eu acho que está certo. O Supremo Tribunal Federal tem que agir mesmo. Não é? E eu peço aos meus amigos do Congresso Nacional, honestos, porque lá há gente honesta, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado, eu conheço alguns, não vou citá-los aqui, porque eu acho até uma descortesia com os outros, com todos, porque são inúmeros. Eu peço a vocês, meus caros amigos, que ajudem a melhorar o Brasil nesta parte, porque nós temos coragem de ingressar com um pedido desse teor, não é? às autoridades constituídas. Mas isto não vai refletir a eloquência deste ato se vocês não ajudarem. Tenho certeza absoluta que as pessoas boas e as pessoas do bem, quer da Câmara, quer do Senado Federal, vão tomar essa providência, tenho certeza. Doutor Crema, eu agradeço muito a sua presença aqui e quero lhe dar um presente singelo. Singelo, eu gostaria de lhe dar um grande presente, mas o senhor leva para... A sua presença já é um grande presente. O senhor é maravilhoso. Muito obrigado. Eu vou também presenteá-lo com o livro Crime Complexo, do grande doutrinador italiano Silvio Ranieri, que eu tive a honra de traduzir para o português, e a Quartinha Natan publicou. Maravilha, correto? Professor. Está aqui. Muito obrigado. As suas considerações finais. Adicionando ou somando as palavras do professor, chamar a atenção do povo brasileiro que não há necessidade de uma mudança legislativa ou da legislação ou do ordenamento jurídico. Há que se mudar o comportamento político, há que se mudar as pessoas. O problema não é da legislação, o problema não é o país, o problema são as pessoas que estão no comando. Então, a grande reforma, que não há como ser reformada, é destruir o que está aí e começar de novo. E como que se começa de novo? Destruir o mal. Destruir o mal. Para que se construa algo positivo com base, ou nas bases sólidas da verdade e da justiça. Então, o que tem que ser removido são os políticos corruptos e os corruptores, né? Claro. E isso se adiciona também ao lado empresarial, que é o que nós estamos notando, vem financiando toda esse arquétipo, toda esta ideia comunista, toda essa ideia de escravização do povo brasileiro, através de algo que não existe e que se está, pela repetição da mentira, querendo se impor como verdade. Muito bem. Belíssimas palavras. Obrigado. Muito obrigado, senhor, mais uma vez. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Edmund Burke, que é a liberdade sem sabedoria e sem virtude, o maior dos males possíveis, porque é estultícia, vício e loucura sem tutela, sem freio. Quero agradecer mais uma vez a presença desse excelente advogado, Dr. Luiz Carlos Crema, que nos deu uma explicação real sobre os mecanismos da propositura de um impeachment contra as autoridades que cometem crimes de responsabilidade, no caso, em espécie, o presidente Michel Temer. Portanto, Direito e Justiça em Foco,
cumpre mais uma vez seu dever de cidadania, enfocando temas de interesse público, visando a sobrevivência de uma sociedade massacrada pela implantação da praga que odiernamente está impregnando países do terceiro mundo, no caso, lamentavelmente, nosso idolatrado Brasil. Muito obrigado, doutor. Nós que agradecemos. Si ma folie fait ton désespoir,